A inteligência artificial ela está mudando a maneira como as pessoas interagem, como as empresas entregam valor, como os governos interagem com os cidadãos. E, na verdade, a gente está vendo isso acontecer e alguns dizem, inclusive, que a gente está recém no que seria a pedra lascada da inteligência artificial. Então, a gente tem ideia de que muito ainda está por vir, né? Quando a gente olha sob a perspectiva de governos versus empresa privada, a gente enxerga o quanto as empresas privadas conseguem acelerar esses processos, especialmente porque elas conseguem reter os melhores talentos, conseguem fazer investimentos mais direcionados, ao passo que os governos eles precisam seguir uma série de regramentos, né? E precisam fazer licitação, precisam passar por contrato administrativo, precisam fazer concurso para contratar as pessoas, o que às vezes dificulta um pouquinho esse caminho. Mas se a gente for parar para pensar em termos práticos, o que a gente precisa de fato nesse momento, tanto na iniciativa privada quanto em governos, é conseguir encontrar casos de uso. Desenvolver esses casos de uso, entender de que maneira a gente pode trabalhar e usar a inteligência artificial para ganhos e a partir desses casos de uso concretizados e claros para cada um, conseguir dar os passos a seguir, né? Então esses passos certamente eles vão ser um pouco mais desafiadores a nível de governo, mas a partir do momento que tu sabe onde tu quer chegar e tu sabe de que maneira tu quer usar essa inteligência artificial, tu tem mais condições de desenvolver isso, de fazer esse caminho e de, em cima desse caminho trilhado, conseguir fazer com que outros órgãos também te sigam e façam a mesma coisa. Existe bastante oportunidade no que diz respeito à colaboração, né, dentro do contexto de governos, né? Então a gente fala de colaboração interagências, que seria tu conseguir usar soluções parecidas onde existem problemas parecidos ou casos de usos parecidos. Isso é muito difícil de acontecer a nível de empresa privada por conta da competição entre elas. Mas quando a gente está falando de empresa pública, normalmente essa competição ela não existe. Então, se eu tenho alguma coisa na Secretaria da Educação, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é utilizada para calcular a evasão escolar, talvez eu possa usar a solução parecida no governo de Santa Catarina, ou eu possa usar a solução parecida em qualquer outro governo de estado, porque os modelos eles são muito semelhantes. Vai precisar de ajuste? Vai. Mas essa colaboração interagências possivelmente vai ser um fator determinante para que a gente consiga impulsionar o uso da inteligência artificial no contexto do governo brasileiro nos próximos anos, que é o que a gente gostaria de fato que acontecesse. Eu estimulo que os órgãos governamentais consigam compartilhar esse conhecimento e trabalhar realmente em parceria para que a partir disso tu consiga usar soluções parecidas em órgãos que têm os problemas parecidos, né? E a partir desse momento o que tu vai fazer? Tu vai desenvolver um modelo ou uma solução em um determinado local e esse mesmo modelo vai poder ser usado em outros órgãos, né? Não exatamente da mesma forma, né? Mas tu vai conseguir replicar parte daquilo que foi desenvolvido em outros órgãos e com isso ganhar em termos de eficiência. Eu acho até interessante trazer que os próprios casos de uso hoje são um desafio. A inteligência artificial ainda é uma tecnologia que poucas pessoas conhecem e que pouquíssimas pessoas dominam. E o que acontece? Ainda tem muita confusão, ainda tem muito erro com relação ao entendimento do que é a inteligência artificial, de como é que se aplica, de como é que se usa. E aí o que acontece? O que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer com que esses casos de uso que de repente um órgão que já tem um pouquinho mais de maturidade consegue entender, sejam replicados em outros que daqui a pouco nem chegaram nessa maturidade ainda. Então, às vezes, eu nem sei direito o que é a tecnologia, então como é que eu vou saber como é que eu uso ela? Mas tem alguém lá em outro estado ou em outro órgão governamental que já sabe, que já passou por aquele caminho, que já está entendendo como é que tu pode usar para agregar valor e ele pode te atalhar muito e te levar lá, digamos que na cara do gol, né? Olha, tá aqui, isso aqui tá pronto e já dá para usar, sabe? Então eu vejo muita oportunidade nessa colaboração e nessa sinergia em interagências, a bem dizer.